Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para as nossas correções das atividades de matemática do nosso LDI número 1. Gente, lembre-se disso. Nós estamos trabalhando no dia a dia com o LDI 2, não é verdade? Mas nós ainda não concluímos as correções das atividades do LDI 1. Portanto, por enquanto, nós estamos fazendo correções deste LDI, o volume 1, tá ok? Para você se lembrar disso, até coloquei aqui na sua tela, eu coloquei para você o número 1 aqui, ó, livro didático integrado LDI 1. Então, vamos lá. As nossas correções nestes vídeos serão a partir da página 40. Vamos da página 40 até a página 58. Como sempre, vamos dividir o vídeo em algumas partes para não ficar muito cansativo, não ficar muito longo, não é verdade? Vamos lá? Pega o seu LDI, abre na página 40, pega o seu caderno, lápis e borracha e vamos com muita dedicação, muito ânimo fazer as nossas correções. Então, vamos lá. Olha só. Olha só, na página 40, você tem esta ilustração aí, porque é a unidade que trata sobre figuras espaciais e medidas de volume. Observe que é um professor que está com dois alunos, não é? Nós temos algumas figuras aqui, ó, registradas na lousa, não é verdade? Temos aqui, você sabe quais são essas figuras? Temos aqui um cubo, temos aqui no 2 o paralelepípedo e temos aqui entre eles uma planificação do cubo. Não é? São coisas que nós vamos analisar nesta unidade. E olha só, o menino está montando sólidos geométricos. São cubos. Você sabe calcular quantos cubos ele está montando aqui? Consegue? E a menina? Ela está montando aí, empilhando paralelepípedos ou blocos retangulares. Não é verdade? Você consegue calcular quantos blocos ela está montando, juntando ali? Então, nós vamos aprender a calcular tudo isso nesta unidade. Olha só, indo para a página 41, nós temos aí essas fotos desses dois edifícios, não é verdade? Temos este edifício mais arredondado e este aqui um tanto estranho, não é? Mais quadriculado, retangular. Então, olha só a pergunta. As formas usadas para a construção desses prédios se assemelham a quais sólidos geométricos? Você sabe dizer? São o cilindro e blocos retangulares ou paralelepípedos. Então, se você respondeu cilindro e blocos retangulares, tá ok. Se respondeu cilindro e paralelepípedos, está ok também, tá ok? Então, nós podemos perceber que aqui nós temos um prédio em formato de cilindro e aqui temos um prédio todo esquisitão, não é? Em blocos retangulares ou paralelepípedos, não é? O formato deles. Vamos adiante? Página 42. Olha só na página 42 que nós temos. Vamos investigar algumas características dos sólidos geométricos. Traga para a sala de aula embalagens ou objetos na forma dos sólidos geométricos que você conhece e reúna-se com 3 colegas. Infelizmente, não podemos fazer essa atividade em sala de aula e você precisou comparar com outras embalagens que você possa ter na sua casa, não é verdade? E tudo isso aqui você assistiu no vídeo do Sistema Aprende Brasil, que foi muito interessante, e algumas atividades você até resolveu lá. Então, olha só, gente, o que eu trouxe para vocês. Aqui nessas imagens, nós temos alguns sólidos geométricos. Nós temos aqui o cubo, o paralelepípedo, a esfera, o cilindro, o cone, a pirâmide e o prisma triangular. Tudo bem? Então, olha só. Eu trouxe para vocês aqui algumas imagens de embalagens. Vamos ver como que a gente assemelha? Olha só, o cubo, que é o nosso primeiro, não é? Deixa eu colocar, ver se eu consigo colocar. Vamos aqui, ó, pensar no cubo, certo? Qual embalagem aqui está próxima ou é semelhante ao cubo? Aqui, ó, o cubo mágico. Não é verdade? É um cubo. Olha só, apesar de até o nome é igual, não é verdade?
E o paralelepípedo, o nosso segundo sólido geométrico. Quais embalagens aqui nós temos que lembra o paralelepípedo? Olha só, nós temos essa caixa de fósforo, temos a caixa de leite e temos até mesmo esta caixa aqui de creme dental, não é? São todos eles são formas de paralelepípedo. Que palavrinha, não é, gente? Gente, e a esfera? Olha só, eu consegui achar na internet esta embalagem aqui. Perceba que esta parte de dentro é uma esfera de plástico que vem um bombom, não é? A esfera de plástico, para não sair rolando, foi acondicionada nessa caixinha de papelão vazada aí, não é? Mas é uma esfera. Raramente a gente encontra esse tipo de embalagem. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, não é? Vamos tentar saber o porquê. Olha só, temos aqui ainda o cilindro. E qual a nossa embalagem que está em forma de cilindro? Olha só, a lata de leite, não é? E o cone? Olha só, o cone, gente, nós temos esta embalagem aqui que vem com batata frita. Opa, é 5, né? Não é 6. Vamos lá. 5. Esse conezinho que vem com batata frita, não é? Você pode se lembrar também daquele chapéu de festa de aniversário, não é? E nós temos aqui, não sei se você já comeu, mas eu já encontrei em barzinho, em mercearia, este doce aqui, não é? Que é essa casquinha com doce de leite dentro. Que delícia! Veja que é tudo em formato de cone. Agora, olha só, gente. Eu procurei na internet uma embalagem que fosse uma pirâmide de base triangular, porque nós vamos encontrar muitas embalagens de pirâmide, mas pirâmide quadricular, não é? É quadrada, de base quadrada. E essa daí não, essa daí é de base triangular, que se assemelha a este cubo que eu tenho aqui, que nós montamos numa aula, não é? É um cubo sempre de base triangular. Então, desculpa, o cubo não, dado, né, gente? Nossa, o professor está fazendo confusão. Essa pirâmide de base triangular, ok? Nós montamos em uma aula anterior. Então, olha só, muito difícil de achar embalagem assim, quase não encontrei. Eu encontrei essa daqui, mas na realidade eu não consegui descobrir se ela é uma pirâmide de base triangular ou de base quadrada, não é? Porque se ela for quadrada, ela vai ser mais ou menos assim a parte do verso dela lá, não é? E não aqui, ó, triangular. Então eu não sei, eu não consegui descobrir se essa embalagem que tem aqui, se ela é de base quadrada ou triangular. Mas ali tem a ideia para você. E por último, nós temos aqui o nosso prisma triangular, ok? Percebe que há aqui um triângulo, né, no desenho. E essa caixa desse chocolate aqui, Toblerone, não sei se alguém conhece, já comeu. Eu faz muitos anos que eu comi isso daí, nem lembro mais o gosto, não é? A caixa do Toblerone é um típico prisma triangular. Então, olha só, no nosso dia a dia nós vamos encontrar muitas coisas em formatos de sólidos geométricos. É muito importante conhecê-los para a nossa vida, não é verdade? Vamos adiante? Olha só, então estamos na página 42 e nós vamos responder os exercícios. Manuseiem as embalagens observando os tamanhos e as formas. Quantas embalagens apresentam apenas superfícies planas? Veja que todas essas respostas são pessoais, né? Quantas embalagens apresentam apenas superfícies planas e arredondadas, apenas superfícies arredondadas, não é verdade? Então, por exemplo, olha só, aqui a lata de óleo. Ela é arredondada, o cilindro, não é verdade? Mas tem a parte plana também, certo? O cone é totalmente arredondado, não tem nada plano, não é? Já a caixa de leite, tudo é plano aqui, não é verdade? Então, conforme as embalagens que você analisou, você pode responder aí
de acordo com aquilo que você tinha em mãos, não é? Nós falamos de caixa de sapato, caixa de sabonete, caixa de sabão em pó, caixa de pasta de dente, caixa de leite, caixa de remédio e por aí vai, tudo bem? Olha só a B. Algumas dessas embalagens têm a forma de poliedros e outras de corpos redondos. Escreva a diferença entre poliedros e corpos redondos. Alguns falam poliedros, tá? Eu acostumei falar poliedros. Olha só, gente, essas atividades, a B, a C e a D, eram para ser realizadas lá no caderno. Eu tenho certeza que você fez. Então, vamos pensar nas respostas? Olha só na B. Poliedros são sólidos geométricos que possuem todas as superfícies planas. Então, por exemplo, aqui a caixa de leite, que é um paralelepípedo, ela é um poliedro, não é verdade? E corpos redondos são sólidos geométricos que possuem pelo menos uma superfície arredondada. Por exemplo, a lata de leite, ela é um corpo redondo, porque o cilindro tem uma parte arredondada, não é? Com superfícies planas, com bases planas, não é? Então, daí a gente consegue ter a ideia dessa diferença de uma coisa e outra. E a C. Qual a forma da embalagem que vocês trouxeram em maior quantidade? Bem, aí a resposta era pessoal, certo? E a D. Por que existem poucas embalagens na forma de cone e pirâmide? Não é? Raramente a gente acha embalagem na forma de cone, raramente a gente acha embalagem na forma de esfera, não é? Raramente a gente acha a embalagem na forma de prisma, não é? De pirâmide, não é verdade? Por quê? Aí ele diz ali por quê? Por causa da dificuldade de se embalar, organizar e transportar produtos em embalagens nesses formatos. É muito mais complicado, não é verdade? Uma lata de óleo, uma latinha aqui uma caixinha de leite, ele é muito mais fácil da gente agrupar e colocar numa caixa para poder transportar e organizar tudo isso, não é? Então, olha só, as suas respostas A, B e a D tem que estar dentro dessas palavras que o professor trouxe. Não precisa estar igualzinho, mas tem que estar dentro desta ideia para que não fique errado, tudo bem? Se você acertou tudo isso, você vai dar um belo de um tique e aí a gente pode ir adiante. Se errou alguma coisa, dá pausa no vídeo, faz as correções. Na página 42 ainda, nós temos o exercício 2. Escrevam os nomes dos elementos dos poliedros representados a seguir. Então, vamos lá. Olha só, vamos ver que todo sólido geométrico ele é composto de alguns elementos. Então, vamos ver neste primeiro aqui qual é o elemento que nós temos. Observe, olha, qual o nome disto, não é verdade? Olha aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 faces, não é? Ele é... Aqui o desenho é de um hexágono, não é verdade? Então, que sólido geométrico é esse, não é? É um prisma hexagonal, não é? Mas veja só, aqui ele não está perguntando o nome do sólido, assim como aqui é uma pirâmide de base quadrada, tudo bem? Então, vamos ver os nomes dos elementos? Então, olha só, o primeiro, gente, é aqui, ó, o vértice, não é? Nós temos o vértice, olha outro vértice aqui, olha outro vértice aqui, olha outro aqui, não é? Onde as arestas se encontram, nós temos sempre o vértice. E depois, o segundo elemento, as faces, não é? Nós temos as faces deste sólido geométrico. E, por fim, as arestas, não é? As arestas são sempre, gente, essas linhas aqui são as arestas, tá bom? E no outro elemento, nós temos o vértice, aqui em cima também, aqui, certo? Nós temos a face, observe que aqui é uma face, outra, olha aqui atrás, outra aqui atrás e aqui embaixo, certo? São faces. E por fim temos as arestas, que são as linhas retas, os segmentos de retas. Tudo bem? Então, olha só, manuseiem
as embalagens e os objetos que têm a forma dos sólidos geométricos e em seguida completem a tabela com os números de vértices e arestas e de faces de cada poliedro. Então, olha só, quando você pega um cubo, quantas faces o cubo tem? Olha, o cubo tem 6 faces. Quantas arestas? Tem 12 arestas e 8 vértices. E a pirâmide de base quadrada, que é essa que você está vendo aí em cima, por exemplo, não é? Olha só, nós temos 5 faces, certo? Dá até para olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e a de baixo aqui, certo? 5 faces. Número de arestas, 8, na verdade, gente. Olha só contar aqui, ó. 1, aqui atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e essa que eu não contei, 8, na verdade. E número de vértices, 5. Olha só, 1, 2, 3, 4, e lá atrás que a gente não consegue ver, 5, certo? E no paralelepípedo, nós temos 6 faces, temos 12 arestas e temos 8 vértices. E no prisma de base triangular, nós temos 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Gente, vocês acertaram? Tanto essa parte aqui de cima quanto a parte da tabela aqui embaixo? Se acertou, dá tique. Se errou alguma coisa, dá pausa no vídeo, apaga, corrige direitinho, tá? Não ligue para essas bagunças que o professor faz aqui, porque ele escreve tudo isso apenas para ajudar vocês e tentar auxiliá-los na compreensão do exercício, tudo bem? É o nosso rabisco, tá bom? Vamos adiante? Olha só na página 43. Recorte as planificações do material de apoio e monte os modelos de sólidos geométricos. Em seguida, escreva em seu caderno se ao montar cada modelo você obteve um poliedro ou um corpo redondo e por quê. Então, olha só, gente. Você tinha lá no material de apoio esta planificação aqui. Essa é a primeira, certo? Então, esse é o nosso primeiro sólido geométrico. Vou escrever aqui para vocês que este aqui é o A. Tá? Quando você recortou e montou, ele formou este sólido geométrico aqui, não é? Então, olha só, que sólido geométrico é esse? Então, ele está pedindo aqui, escreva no caderno, era para fazer lá no caderno, não é? Se ao montar cada modelo, você obteve um poliedro ou um corpo redondo e explicar por quê, não é? Essa daí é uma pirâmide de base quadrada, esse nosso sólido geométrico. Então, vamos lá. A resposta da A ali em cima. O primeiro sólido geométrico é uma pirâmide de base quadrada, portanto, um poliedro, pois todas as faces são planas. Então, lembre-se disso, o poliedro, todas as faces são planas. Esta pirâmide que eu tenho aqui é uma pirâmide de base triangular, só tem 3 lados. Aquela ali que você montou, aquela é de base quadrada, tem 4 lados embaixo, não é? Mas forma a pirâmide. Tudo bem? E o segundo sólido geométrico que você recortou e montou? Esse segundo aqui, ele forma um cone, não é verdade? E aí, esse cone, ele é um poliedro ou um corpo redondo? E por quê? Então, vamos ver a resposta que você registrou no seu caderno. Olha só, corrija aí no caderno, tá? O segundo sólido geométrico é um cone, portanto, um corpo redondo, pois nem todas as faces são planas, não é? Ele é arredondado, não é? Por isso que a base desse cone é arredondada, você pode perceber aqui, não é? Então, se todas as faces não são planas, ele tem uma face, uma parte redonda, outra parte plana, ele então é um corpo redondo. E por último, você recortou essa planificação, que é a planificação do cubo, certo? Você montou o seu cubo lá. Então vamos lá. O terceiro sólido geométrico é um cubo, portanto, um poliedro, pois todas as faces são planas, como nós já dissemos
anteriormente. Então, olha só, a sua resposta tem que estar dentro aqui. Não precisa ser com todas essas palavras, igualzinho, mas tem que ser muito claro isto, não é? Você tem que dizer se ele é poliedro ou é um corpo redondo e justificar o porquê. Se a sua resposta estiver dentro disso, ela está correta, as suas 3 respostas, não é? Se alguma coisa está fora, dá pausa no vídeo, corrija aí no seu caderno para podermos ir adiante dos nossos exercícios da página 43, tá bom? Olha só, na D, manuseie as embalagens trazidas e os modelos de sólidos geométricos montados e em seguida escreva abaixo as semelhanças e diferenças entre. Então, olha só, gente, nós temos aqui um cone, temos aqui um cilindro, não é? Então, quais são as semelhanças entre o cone e o cilindro? Olha só, página 43. As semelhanças. Ambos têm uma superfície arredondada, ou seja, são corpos redondos, não é? E a diferença? A diferença é que o cone tem um vértice. Olha o vértice do cone aqui, gente. Certo? E o cilindro não possui vértices, porque o vértice é onde o segmento de reta se encontra um com o outro, não é? E o cilindro nós não temos o encontro de segmentos de reta, não é? Pode observar que não há isso. Então, o cone, as diferenças, o cone tem um vértice e o cilindro não possui vértices. O cone possui apenas uma base e o cilindro possui 2 bases. Uma base está aqui e a outra base está aqui, beleza? Olha só, e entre um cubo e um paralelepípedo, semelhanças e diferenças. As semelhanças. Ambos possuem apenas superfícies planas, ou seja, são poliedros, não são corpos redondos, certo? E as diferenças? O cubo possui 6 faces quadradas e o paralelepípedo 6 faces retangulares, tá? Então, é muito importante sempre lembrar que o paralelepípedo sempre é formado de retângulos, enquanto o cubo é formado de quadrados, tá bom? Se você acertou, dá tique. Se errou alguma coisa, faz pausa no vídeo e corrige. E aí temos o finalzinho da página 43, não é? A semelhança e a diferença entre um cubo e uma pirâmide de base quadrada. Então, vejamos. A semelhança é que ambos possuem apenas superfícies planas, ou seja, são poliedros, não é? As bases são quadradas. Então, olha só, os dois, cubo e pirâmide de base quadrada, são poliedros, porque as superfícies só são planas, não é? E os dois têm base quadrada. E as diferenças? Diferenças. As faces laterais da pirâmide são triangulares e do cubo são quadradas, não é? A gente pode perceber que as faces são triangulares e já do cubo as faces são quadradas. Essas são semelhanças e diferenças entre o cubo e a pirâmide de base quadrada. Se você acertou, dá um tique. Se você errou, você dá pausa no vídeo, faz a correção para que a gente possa ir para a próxima página 44 e fazer os nossos exercícios de lá, as nossas correções. Então vamos? Olha só, 2. Contorne a figura que não representa a planificação de um cubo. Então nós temos 3 imagens aí e uma delas não representa a planificação de um cubo. Gente, olha só que coisa muito legal. Eu achei esse site aqui na internet, o GeoGebra, onde vocês depois podem consultar. E lá nós temos diversos materiais sobre geometria. E é muito legal que lá nesse link que eu coloquei para você aí no vídeo, nós temos essa planificação aqui do cubo. Então nós temos lá, se não me engano, são 10 planificações. Eu vou mostrar para vocês apenas 2 que importam para a gente aqui. Então, ele vai rodar com alguma dificuldade, porque é um vídeo que eu acabei gravando para mostrar para vocês. Mas lá na página, quando vocês entrarem, vocês mesmos conseguem fazer os movimentos e montar e desmontar essa planificação. É algo muito, muito legal. Pois eu vou dar um play aqui e vou tentando explicar para vocês, tá ok?
vai no link que vocês vão ver direitinho a planificação. Então, olha só. Primeira coisa, gente, essa planificação aqui é essa bem no meio aqui, certo? Observe que eu estou fechando a planificação para montar o cubo. Ele não fechou completamente, mas deu para ter uma ideia que ele fecharia, não é? O vídeo travou. E depois eu abri. Então, esta do meio aqui, ela representa assim. Aí eu estou ali procurando outra planificação. Olha, acabei de encontrar esta última aqui. Estou fechando a planificação para ver se forma um cubo. Formou um cubo. Essa fechou direitinho, não é verdade? Ela fechou, estou abrindo de volta. Então, esta planificação realmente forma um cubo. Então, olha só, contorne a figura que não representa a planificação. Qual era para contornar? Esta aqui. Ela não representa a planificação. Então, volto a dizer, existem diferentes formas da gente fazer a planificação do cubo, que seria o cubo aberto. Você mesmo montou aí no material de apoio uma dessas planificações, não é verdade? E lá neste link que eu coloquei para vocês, este link tem várias planificações. Se eu não me engano, são 10 planificações. Eu só mostrei duas para a gente ser um pouquinho mais rápido. Mas eu achei muito interessante e indico para você visitar este link e fazer lá, testa lá todas as planificações. Você mesmo consegue fazer este movimento de mudar quais as planificações, escolher de 1 a 10 e ir do aberto até o fechado, do fechado até o aberto, abrindo e fechando e vendo as planificações. Vale muito a pena, tudo bem? Enfim, se você acertou, você dá tique. Se você errou, você dá pausa no vídeo, faz a correção para irmos para a atividade número 3 na página 44. Então vamos lá. Escreva o nome do sólido geométrico relacionado a cada uma das planificações a seguir. Então lembre-se, a planificação é o sólido geométrico aberto, como se estivesse numa folha de papel, certo? E daí, se você vai montando, você forma esse sólido geométrico. Qual é o sólido geométrico que está representado, está planificado na figura A? É o paralelepípedo, ok? E na figura B, qual é este sólido geométrico que aí está? É a pirâmide de base quadrada. E na figura C, qual é o sólido geométrico? É a pirâmide de base triangular. Esta que eu tenho aqui, este dado que eu tenho aqui, é um dado de pirâmide de base triangular. Tudo bem? E por fim, na figura D, qual que é? É um prisma de base pentagonal. Lembra que lá no outro exercício eu falei de um prisma de base hexagonal? Hexagonal, hexa, 6 lados. Mas este aqui é um prisma pentagonal, de base pentagonal. Por que pentagonal? Porque tem 5 lados. Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não é verdade? É algo muito legal essa parte da geometria. Eu gosto muito. E você, eu tenho certeza que também, não é? Se você acertou, você vai dar um tique. E se errou, vai dar pausa no vídeo, fazer as correções para irmos adiante. Beleza? Ainda na página 44, temos aqui a atividade de número 4. Então, olha só, gente. Observe com atenção as faces dadas a seguir e escreva qual sólido geométrico essas faces podem formar. Então, imagina que são vários pedaços, não é? São várias figuras geométricas e você vai unir isso como se fossem papéis, não é? Para montar um sólido. Então, olha só. Aqui na A, nós temos aqui, ó, 3 retângulos e 2 triângulos. Se a gente for unir isso daí, que figura, que sólido geométrico a gente iria formar? Um prisma de base triangular, não é verdade? E olha só, na B, se nós pegarmos este retângulo e mais os 2 círculos e formos montar isto, que sólido geométrico nós iríamos formar? Um cilindro, tipo a lata de óleo, não é verdade? Olha só, se você acertou, você dá tique. Se errou alguma coisa, dá pausa e faz a correção. É muito importante que o seu LDI esteja corrigido.
porque isso vai ajudar você no seu aprendizado, tudo bem? E quando retornarmos em sala, você vai entregar esse LDI para mim, para eu conferir. Então, é importantíssimo que ele esteja corrigido, tá joia? Vamos adiante? Então, olha só, gente, este vídeo está parando por aqui, estamos terminando por aqui, mas daqui a pouco nós retornaremos em outro vídeo para darmos continuidade às nossas correções. Um abraço, até mais, tchau, tchau.